Boa noite, dando início ao nosso nossa quarta noite de semana de oração, a qual nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, buscando conhecimento, buscando essa bênção de Deus sobre a nossa vida e que juntos nós possamos compartilhar daquilo que Deus preparou nessa noite para mim e para você e que Deus nessa madrugada, nessa noite, Ele venha trazer a bênção, a graça, o poder, a glória sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família e que juntas nós possamos buscar pelo aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Quantos estão felizes por estar participando dessa campanha de oração? Você já tem milagre para contar? Você já tem bênçãos para contar? Se você tem testemunho, conte. Convide outras pessoas, chame outras pessoas para estar conosco nessa campanha de oração que tem sido bênção para a nossa vida, que tem sido graça e misericórdia de Deus para cada um de nós. E que nessa noite nós também possamos ver essa glória de Deus se manifestar sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos dando livramento, nos dando escape, nos dando a proteção que nós também estamos precisando. Então que nesta noite, nesse quarto elo, nessa quarta noite de oração, nós possamos buscar pelo aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, amém? Está conosco a Aldaléia, lá em Marabá também, a Catiúcia, as pessoas do Rondon, Jaqueline Nayara em Santa Catarina, a Glauciane no Jobim, deixa eu ver mais quem está por aqui conosco. Desde já que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus venha abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre cada pessoa que está aqui conosco, amém? Vamos orar para que Deus fale conosco, vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa noite, vamos orar para que Deus venha com milagre, com resposta, para que Deus venha trazer aquilo que é para mim e para você, aquilo que Ele já preparou. Amados, tem tanta gente que às vezes quer ser o que o outro é, quer ter o que o outro tem, mas não é assim que funciona, sabe por quê? A palavra vem dizer que Deus ele tem novidade de vida pra gente. Então não adianta a gente querer aquilo que é do outro, porque Deus não vai dar para mim nem para você aquilo que Ele já deu para outra pessoa. Então queira somente para você aquilo que é de Deus, aquilo que Deus já preparou para você. E é isso que nós temos que buscar em Deus. A bênção que Ele tem para mim, a bênção que Ele tem para tua casa, a bênção que Ele tem para o teu lar, a bênção que Ele tem para tua família. Quando nós entendermos isso, que Deus ele já preparou algo extraordinário para nós, a gente não vai estar preocupado em querer o que é do outro, em viver a vida do outro, em buscar pelas bênçãos que é do outro. Ele vai nos abençoar com aquilo que o Senhor já tem para nos entregar, amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor venha nos dar a direção, aquilo que eu e você estamos precisando. Que Deus abençoe a vida da Nara, minha irmã lá em Bragança, a Jéssica Lobato que está conosco também, seu Nesildo, a Dona Maria Felinina, a Luciléia Pamplona, a Selma lá no Rondon, a Adriane que está aqui conosco também. Que Deus venha abençoar a vida de cada um nessa noite, trazendo a bênção dos céus e da terra para você. Eu estou falando um pouquinho que é para que você possa entrar, para dar tempo da gente ter um número de pessoas expressivo. Eu sei que tem mais pessoas nessa campanha e eu estou esperando mais pessoas entrarem aqui para a gente orar e entrar na palavra de Deus. Nessa noite nós vamos estar consagrando o suco de uva, tá? Então prepara aí teu suco de uva já para consagrar nessa noite. E amanhã, já dando aqui, deixando já a direção, que amanhã vai ser os pães. Então amanhã prepara pão para que a gente venha estar também consagrando os pães amanhã, amém? Mas vamos orar, pedir a Deus para dar a direção dessa palavra, para Ele vir estar conosco, nos abençoando, guardando e protegendo, amém? Coloca a mão assim sobre a altura do teu coração e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos, Senhor, nossas vidas. Te pedimos, Senhor, primeiramente perdão pelos nossos pecados, se erramos, se falhamos, se cometemos erros, Senhor, nos perdoa, nos santifica, nos purifica, nos lava com teu sangue. Mas, Senhor, não aparta de nós a alegria da salvação, nem tira de nós, Senhor, a presença do teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, nessa noite, nos dando a tua graça, a tua unção, o teu poder, e sobre as nossas vidas estejam as bênçãos dos céus e da terra.
Que nessa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de libertação, uma noite de salvação, uma noite de bênção para os nossos lares. E que o Senhor desde já venha apresentar sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Está conosco a Érica Casanova, a pastora Érica Casanova. Que Deus abençoe a tua vida. A Andréia também está conosco. Amém? Que Deus venha nos abençoar grandemente, poderosamente. Aquilo que Deus tem para nós, diz assim, vai acontecer. Aquilo que Deus preparou para mim e para você vai acontecer. O inimigo pode até se levantar, o inimigo pode até querer roubar, usurpar, mas Deus não vai permitir. Deus não vai dar para outra pessoa aquilo que Ele preparou para mim e para você. Senhor, manda eu te falar isso nessa noite. Que aquilo que Ele preparou para mim e para você, ninguém vai poder tomar, usurpar e roubar. O Senhor já preparou, foi para você. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Glauciane. Que Deus restaure a saúde do teu marido. Como é que ele está? Já saiu do hospital? Dá notícias. A gente está orando por ele. Para que Deus venha restaurar não só a saúde dele, mas que Deus também venha curar a alma. E que ele também possa caminhar nessa jornada contigo e caminhar contigo para a casa de Deus. Amém? Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor não venha curar só o físico, mas que o Senhor tenha tratamento de alma para ele também. Amém? Aldaleia, como é que você tá? Tá bem? Seu marido tá bem? Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Amém? Sim, Deus ele só vai restituir, Selma, aquilo que verdadeiramente era nosso. Aquilo que nós nunca tivemos, Deus não vai restituir. Porque restituição é algo que tínhamos, que foi roubado, tirado. E que o Senhor vai restituir, vai restaurar e vai nos devolver para a glória de Deus. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus. A palavra hoje está no livro de João, capítulo 5. Livro do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, quando a palavra do Senhor diz assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que o mover das águas. Porquanto um anjo descia, certo tempo, agitava, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que vem falando a história desse homem do tanque de Betesda, né? A palavra vem dizendo que Jesus ele estava indo para uma festa. Havia uma festa que estava sendo dada pelo povo judeu e Jesus estava indo para essa festa. Só que na trajetória dessa festa, Jesus ele passa por essa porta das ovelhas. E quando Jesus passa pela porta das ovelhas, nessa porta havia um tanque, que tinha nesse tanque 4 pavilhões. E ali tinha uma multidão de doentes, de enfermos, coxos, aleijados, paralíticos, creio que cegos e tantas outras enfermidades. Eles iam para ali porque havia momentos que a água se movia, porque descia um anjo, e todas as vezes que o anjo descia para mover as águas, o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade. A palavra vem contando e entra na história no versículo 5. Esse homem que era paralítico, que estava ali há 38 anos, esperando pelo milagre, esperando pela bênção de Deus.
esperando o dia e a hora que ele pudesse entrar naquelas águas e ser curado. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto tempo você espera por um milagre. Tem pessoas aqui na live que não tem nem 38 anos. Tem pessoas que não conseguem esperar nem um mês pelo milagre. Tem pessoas que não conseguem esperar pela bênção de Deus. Quer desistir, quer parar. E o Senhor fala sobre isso nessa noite. Que nós devemos saber o tempo da espera. Toda promessa, ela tem o tempo da espera. E é esse tempo da espera que vai determinar se nós vamos ser abençoados ou não. Porque tem muitas pessoas que desistem do seu milagre, tem muitas pessoas que desistem do seu propósito, porque não querem suportar o tempo da espera. Talvez você esteja esperando um mês, um ano, uma semana, não sei. Mas o Senhor quer falar contigo nessa noite e dizer, olha, não desista do teu sonho, não desista da tua promessa, não desista do teu milagre. Toma como exemplo esse homem que esperou 38 anos para ele ser curado. E você? Quanto tempo espera pelo milagre? Há quanto tempo você está esperando por uma resposta? Hoje é o dia, hoje é a noite, que o Senhor te pergunta, queres ser curada? E aí imediatamente responda que sim. Amém? Só que a palavra vem me dizer que ali naquele lugar, onde Jesus passa, nesse tanque, na porta das ovelhas, Jesus, ele olha para aquele tanque e ele vê uma multidão de enfermos ali e ele usou de bondade, de misericórdia para com eles. Tanto é que Jesus não quis mais nem ir para a festa. Ele ficou ali. E eu creio que não foi só esse paralítico que foi curado, porque a palavra vem nos dizer que aonde Jesus estava, cego enxergava, paralítico andava, coxo levantava. E eu tenho certeza que não foi diferente ali naquele tanque, naquele dia. Só que Jesus, quando ele chega ali nesse tanque chamado Betesda, que em hebraico quer dizer casa de bondade, casa de misericórdia, quando ele chega nesse tanque ali, ele vê essa multidão esperando pelo mover das águas. O versículo 4 do capítulo que lemos vem falando que de tempo em tempo o anjo movia as águas e agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse ali seria curado de qualquer enfermidade. Era no mover das águas que eles eram curados, sarados de qualquer doença e qualquer enfermidade. E é claro que o versículo 3 vem dizendo dessa grande multidão de doentes, enfermos, coxos, aleijados, paralíticos, cegos, esperando pelo mover das águas. E você, também espera por esse mover? Qual é o teu milagre? Qual é o milagre que você está esperando e que talvez você esteja aqui nesse homem, na beira de um tanque, esperando por um milagre? E eu quero te dizer neste dia, nesta noite, que a palavra vem dizer que agora, que aquele homem tinha problemas muito sérios, porque para ser curado, primeiro, que quando o anjo agitava as águas, ninguém sabia o dia, a hora e o momento. Ninguém sabia a hora que o anjo agitaria aquela água. E aquele homem não tinha como descer, não tinha como chegar até o movimento das águas, porque ele mesmo diz para o Senhor, não tem quem me leve, não tem quem me carregue, não tem quem me ponha. E esse homem, ele tinha mais dificuldade até mesmo do que os outros, porque o cego, ele pode ser cego, mas ele anda. O surdo pode ser surdo, mas ele vê. E ele, além de ser doente, ele era paralítico. Ele dependia de pessoas para colocar ele. Ele dependia de pessoas que o ajudassem a levar ele até as águas. Esse era uma das dificuldades dele. Porque para ele ser curado, para ele entrar nas águas, ele dependia que outras pessoas o ajudassem. Mas 38 anos, ninguém ajudou esse homem. Ninguém colocou ele. E às vezes a gente se para se perguntando, será que 38 anos ali esse homem não conhecia tanta gente? Talvez 38 anos e tivesse outros esperando tanto tempo quanto ele. E ele já até se conheciam por estarem ali durante muito tempo. Sabe o que eu pergunto para você nessa noite? Você está esperando por alguém para viver o teu milagre?
Você depende de alguém como esse homem dependia, para que alguém colocasse ele nas águas para você viver o seu milagre? Você já se questionou que talvez você tenha um parente que tenha recurso, que tenha condições e que não fez nada por você? Talvez você se questione porque talvez o teu pastor não está vendo a tua dor, a tua luta, a tua dificuldade. Talvez você esteja como esse homem, num momento difícil da tua vida, que você esteja se sentindo sozinho, que embora que você esteja no lugar da bênção, no lugar do milagre, no lugar certo, no tempo certo, mas que você esteja dependendo de alguém para você viver o teu milagre. É interessante que tem muita gente assim, que fica esperando que os outros façam por eles. Fica esperando que os outros venham ajudar. Ei, amados, você não depende de ninguém para viver o teu milagre. Você só depende de Deus. Porque se Deus escolheu você para viver milagre, você não tem que viver na dependência de outras pessoas. Às vezes nós ficamos na dependência esperando que as pessoas tenham a atitude de fazer aquilo que é para você fazer. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é difícil você fazer, Deus vai ajudar você a fazer, mas Ele também não vai fazer por você. Porque Deus ele vai fazer aquilo que é impossível. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Então, quando esse paralítico chega, ele está nesse tanque chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, de bondade de Deus. Eu quero dizer que você também se encontra nessa noite diante de um Deus que usa da misericórdia com ele para os nossos dias até os dias de hoje. Que a bondade dele está sobre nós até o dia de hoje. E é interessante que muitas vezes nós ficamos esperando que os outros venham nos ajudar. Esse homem, ele, primeiro, para ele descer, ele tinha que saber a hora que as águas se moviam. Quem sabia naquele lugar? Ninguém sabia. Porque você não sabe o dia e a hora que Deus vai aparecer e te curar. A gente só tem que estar no lugar da bênção. A gente só precisa estar no lugar do milagre. E para que esse homem vivesse a fé dele, nós temos que aprender com ele. A gente tem que aprender com ele que esse homem tinha o quê? Fé. Que esse homem não só tinha fé, mas ele tinha esperança. E ele não só tinha esperança, como ele tinha disposição para viver o milagre. É interessante que para viver milagre eu tenho que ter fé. Porque a palavra de Deus em Hebreus vem dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem tem fé tem esperança. E quem tem esperança tem que ter disposição para viver o tempo da promessa, para viver o tempo do propósito. Talvez você esteja hoje aqui pensando em desistir, querendo desistir, mas o Senhor fala contigo nessa noite. O Senhor fala comigo e com você nessa noite. Por que desistir? Por que depender de alguém para fazer algo na tua vida? Se você depende de Deus, é Deus que vai honrar você. É Deus que vai levantar pessoas para te ajudar. E quando Deus quer, até o diabo obedece. Você não precisa que alguém tome a atitude, a iniciativa de fazer por você aquilo que você tem que fazer. Esse homem, ele tinha fé, ele tinha esperança e ele tinha disposição no coração dele para viver esse milagre. Entenda que para a gente alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é preciso a gente ter essas características que esse homem teve. Ele teve fé, ele não perdeu em nenhum momento a esperança de ser curado. 38 anos, amado. Muitos de nós já teríamos desistido, mas ele estava lá esperando pelo milagre dele. Ele estava com a esperança que um dia isso iria acontecer. Então não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos, não desista do teu casamento, não desista da tua família. Tenha fé, tenha esperança e tenha disposição para pagar o preço de oração, de jejum, para que você possa viver esse milagre. E quando nós falamos que ele tinha fé, o que é a fé? É a certeza. Fé é a certeza do milagre que nós iremos viver. Sabe por quê? Hebreus vem dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o firme fundamento daquilo que a gente espera. E se eu estou esperando, é porque eu tenho esperança naquilo que eu estou esperando. Então fé nada mais é que a certeza. Então se você tem fé, pode ter certeza que na hora certa, no tempo certo, no momento certo, Deus vai agir e vai bradar o teu milagre. Entenda que ele tinha fé. Fé era o quê? A certeza do milagre e da vitória. Ele não só tinha fé, como ele também tinha o quê? A esperança.
E o que é a esperança? A esperança para mim e para você é a expectativa. A expectativa naquilo que eu estou esperando. A expectativa no milagre que eu quero viver. E a palavra vem dizer que esse homem, ele tinha expectativa. Se não tivesse, ele já teria desistido. Ele estava esperando por esse milagre há 38 anos. E se ele não tivesse expectativa, e se ele não tivesse a esperança e a expectativa de ver o milagre, ele talvez já tivesse desistido. Deus fala com pessoas aqui hoje, pessoas que estão pensando em desistir do casamento, pessoas que estão pensando em desistir dessa porta de emprego, pessoas que estão pensando em desistir daquilo que Deus já preparou para você. E quando ele tem fé, que é a certeza, e a esperança, que é a expectativa, ele tem disposição, sabe por quê? Ele tem vontade de lutar. Porque se você tem disposição, você não vai parar por qualquer coisa. Você não vai desistir por qualquer coisa. Você vai lutar pelos teus sonhos, você vai lutar pelos teus objetivos, você vai lutar pelos teus propósitos, você vai o quê? Lutar. Então, para a gente viver o milagre, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, e eu tenho que ter não só fé e esperança, mas eu também tenho que ter disposição para pagar um preço de jejum, de oração, de buscar na presença de Deus pelo milagre. A palavra vem dizer que esse homem tinha tudo isso. Ele tinha fé, porque ele tinha certeza que no momento certo, na hora certa, ele ia ser curado. Ele tinha esperança, ele tinha expectativa naquilo do que ele estava esperando, e ele tinha disposição para estar 38 anos, todos os dias ali na beira daquele tanque, esperando pelo seu milagre. Ah, é interessante que me fez lembrar, lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 3, quando ele diz que nós devemos dar glória na tribulação. Esse homem deveria dar glória todos os dias, porque estava ali. Ele diz que nós devemos dar glória na tribulação, porque a tribulação, ela gera perseverança, e a perseverança gera esperança. Por isso que me fez lembrar, porque falou muito esperança aqui, a palavra. Ou seja, só vive a bênção de Deus, só vive o milagre de Deus aqueles que perseveram, aqueles que vão até o fim do propósito, aqueles que não desistem. Esses sim vão perseverar. E quem persevera vive o propósito. Quem não desiste vive o propósito de Deus. E aí, o mais vigilante, o mais atento, o mais ligado, o mais alerta era que recebia o milagre e a cura naquele dia. Porque ele estava alerta e atento no mover das águas. E o mais distraído, o mais disperso espiritualmente, não consegue receber milagre. E às vezes, amado, nós estamos assim. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo uma mensagem dessa, tem gente que já dormiu. Nós estamos ouvindo uma mensagem dessa, tem gente que já desistiu. Você está ligado? Você está atento ou você está disperso? Porque aqui era o mais atento. Aqui era o mais atento, o mais vigilante, o mais alerta. Era que descia e era curado. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos desatentos. Nós não estamos ligados no movimento. Nós não estamos conectados com Deus. Nós estamos totalmente distraídos. Distraído espiritualmente. E aí quem está distraído não vive milagre, não consegue viver o milagre. Hoje, nas igrejas, eu observo muito isso. O louvor está tocando, o louvor está sendo cantado. As pessoas não estão louvando, as pessoas não cantam, as pessoas não adoram o Senhor. Elas estão dispersas no celular. Elas estão dispersas em quem entra, quem sai. Elas estão dispersas em tudo que está acontecendo, menos na palavra. Menos no mover das águas. Amados, quando nós entramos na igreja, fique atento, fique atenado, fique ligado. Porque só vive milagre quem está atento, quem está conectado, quem está na fiação com Deus. E hoje tem muita gente assim disperso. Tem muita gente dentro da igreja que a palavra está sendo ministrada e ele não sabe nem o que está sendo pregado. Porque está desligado, está distraído, está desatento, está fazendo selfie, está postando a foto do dia. E é interessante que ainda tem gente que entra fazendo live na igreja. Ó, estou chegando na casa do Senhor, vim aqui adorar, olha onde eu estou. Eu fico só observando isso. E aí
está desatento, porque não está prestando atenção no louvor, não está prestando atenção na palavra, não está prestando atenção no movimento, e é o mais ligado, é o mais atento que vive o milagre. É interessante que, se nós formos observar com muita atenção, era o que era mais atento, era o que era mais ligado no momento do mover das águas, era o que entrava. Tem gente assim, que está entrando e saindo da igreja do mesmo jeito que entrou, da mesma forma que entrou, porque não está ligado, não está ligado com a videira, não está ligado com os céus, não está ligado com o propósito. Pessoas que se acomodaram, pessoas que vão para a igreja porque virou um social, pessoas que vão para o culto porque não tem outra opção, já estão acostumados a estarem ali, mas não estão vivendo o propósito, não estão vivendo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável da parte de Deus, não estão vivendo o extraordinário de Deus, porque estão desatentos, não estão mais ligados, não ouvem mais a palavra, não cantam mais os louvores, e isso tem acontecido nos dias atuais. Não foi só aqui. Ah, pastora, mas o homem estava há 38 anos, estava desatento, estava desligado. Só que no versículo 5, a palavra vem dizer que esse personagem, esse homem que era paralítico, estava ali há 38 anos. Esse homem, ele não tinha só um problema de ser paralítico, ele ainda tinha mais dificuldade do que os outros, porque ele não conseguia se locomover para chegar até as águas. Ele não poderia se transportar. Ele dependia de alguém para fazer isso por ele. Sabe qual é o maior problema hoje? São dependências emocionais, dependências espirituais. Pessoas que dependem espiritualmente de outras pessoas. Pessoas dependentes espiritualmente de pessoas, de doutrina, e tão pouco de Deus. Deus olha para aquele homem através do filho dele e vê algo diferente. Aquele homem, Jesus olha para ele e ele chama a atenção de Jesus. Aquele paralítico, ele continuava ali buscando pelo seu milagre há 38 anos. Ele tinha uma virtude que era mais diferente do que os seus concorrentes. Ele era o quê? Perseverante. Porque está há 38 anos esperando pelo milagre, só sendo uma pessoa muito perseverante. Uma pessoa que persevera. E deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus, Ele está procurando pessoas perseverantes para viver o milagre. Ele não se distraiu. E Ele nem desistiu da sua cura, nem do seu milagre. Nem desistiu porque eram 38 anos que se passavam. Eu quero falar para você mais uma vez, porque eu creio que eu já falei isso. Essa palavra é para você que quer desistir dos teus sonhos. Essa palavra é para mim e para você que quer desistir talvez de um casamento. Talvez você tenha um filho que é usuário e você está dizendo, olha, eu não tenho mais jeito. Eu já fiz tudo que era possível e não aconteceu nada. Eu quero te dizer, continua orando, continua buscando, continua acreditando, continua crendo e perseverando. Porque no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Jesus vai chegar. E Ele vai falar para ti o que Ele falou para esse homem. Querem ser o quê? Curado. Querem ser o quê? Curado. E a palavra vem dizer, amados, que Deus, Ele continua procurando por pessoas perseverantes para viver um tempo de milagre. Jesus ama nos abençoar. Jesus ama fazer milagres. E Ele ama nos abençoar com os seus milagres. E meia multidão de paralíticos, coxos, cegos, aleijados, Jesus, Ele se compadece. Ele olha para aquele homem com bondade. Ele olha para aquele homem com misericórdia. Um homem que não andava. Um homem que ia todos os dias sendo colocado ali para viver um sonho. Um sonho de voltar a andar. Ele não desistiu. Ele não parou de ir. E você? Tem desistido dos teus sonhos? Há quanto tempo você está esperando por esse milagre? Eu sempre costumo dizer que aquela promessa tão chorada, tão desejada, tão esperada, que você já jejuou, que você já orou, que você já botou diante de Deus, diga assim, é hoje. É hoje que eu vou viver esse milagre. É hoje que o Senhor vai me abençoar. É hoje que o Senhor vai entregar a tua vitória.
Ele viu algo diferente em você. Ele viu algo em você, por isso você parou na frente desse celular para ouvir essa mensagem. Você tem algo a receber nessa noite, por isso você parou na frente do teu celular. O Deus que ordenou os anjos a mover as águas é o mesmo Deus que ordena hoje as águas se moverem em teu favor. Jesus ainda se compadece, ele ainda tem misericórdia e ele ainda procura por pessoas que são perseverantes. Acredite nos seus sonhos, acredite nos seus milagres. Não desista, não desista, como diz o louvor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de sonhar. Volte a sonhar, porque Deus ele realiza sonhos. Então a palavra no versículo 7 vem dizendo que, na verdade, muitas vezes conosco também é assim. Nós até temos fé, nós até esperamos, nós até temos disposição, nós estamos até atentos, mas sabe o que nos falta? Perseverança. O que tem faltado para mim e para você é perseverança para a gente viver o milagre. Às vezes você tem fé, você tem a esperança, que é a expectativa, você tem a fé, que é a certeza do teu milagre, mas nos falta disposição para viver o milagre. Disposição para orar, disposição para jejuar, disposição para fazer um propósito na madrugada, disposição para ir para o culto. Isso tem nos faltado quanto igreja. E aí, amados, nós não temos vivido o milagre. Nós estamos vivendo uma vida ordinária, quanto que Deus tem um extraordinário preparado para nós. Mas é para quem está mais atento, é para quem está mais ligado, é para quem está o quê? Buscando e crendo e acreditando no milagre. Enquanto eu estou tentando entrar na água, outros entram diante de mim. Essa é a resposta dele. Entendeu agora porque Betesda quer dizer casa de misericórdia e bondade de Deus? Porque Jesus não está perguntando para esse homem quem não carrega, quem não leva, quem não coloca. Porque quando Jesus pergunta para ele, quer ser curado, ele diz, olha, não tem quem me leve, não tem quem me ponha, não tem quem me carregue. E enquanto eu tento chegar lá, outro já foi no meu lugar. Olhe para cá. Você está esperando que alguém faça por você? Você está murmurando e dizendo aquele parente rico que tem condições não está me ajudando, poderia me ajudar? Você está esperando por alguém que faça esse milagre acontecer na tua vida? Confia no Senhor. Confia em Deus. Porque Ele usa de bondade, Ele usa de misericórdia. E a palavra vem me dizer que é por conta da misericórdia de Deus que nós não somos o quê? Consumidos. E ela se renova a cada novo amanhecer. Por isso, Betesda, casa da bondade e misericórdia de Deus. Porque Deus ele usou de misericórdia para esse homem. Quando Jesus pergunta para ele, em vez dele dizer, quero igual o cego Bartimeu falou, que eu volte a enxergar. Não. O que esse homem fez? Ele murmurou, ele reclamou. Olha só, ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha disposição, porém era um murmurador. Quantas vezes a gente tem tudo isso também, tem murmurado, tem reclamado, tem colocado Deus na parede. E aí, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me ponha, não tem ninguém que me carregue. Quantos de nós estamos murmurando e reclamando? Quantos de nós estamos nessa dependência emocional, espiritual, sentimental, achando que os outros têm a obrigação de fazer por mim, por você, aquilo que só nós podemos fazer? Ele reclama. Jesus está perguntando, quer ser curado? E ele vai lá dizer não. Ele vai dizer, em vez dele dizer sim, o que ele diz? Não tem quem me leve, não tem quem me ponha, não tem quem me carregue. Então eu quero te dizer nessa noite, para de reclamar. Para de murmurar, deixa Deus agir, fica só ligado, fica só antenado, fica só prestando atenção, fica só buscando pelo teu milagre, confiando na certeza e na esperança, na expectativa de que Deus vai fazer grande obra na minha vida e na tua vida. O versículo 7 que lemos diz assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque,
Quando as águas se agitam, pois enquanto eu vou, desce outro diante de mim. Olha só, ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha disposição, mas, porém, ele era murmurador. E Deus usou com ele do quê? Bondade e misericórdia. Não tem ninguém, essa é a resposta, não tem quem me ajude, eu sou sozinho, ninguém vê na igreja a minha luta. Ei, você não depende de homens, você depende de Deus. E Deus está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua angústia, Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo o teu sofrimento. E Ele é contigo, só basta a gente crer. Para a gente finalizar essa palavra, eu quero liberar uma palavra profética nesta noite sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu posso ser profeta de Deus na tua vida, sim ou não? Eu posso ser profeta para ti nessa noite, sim ou não? Eu não vi um sim aí. Eu não vi uma resposta aqui. Eu posso ser profeta de Deus para tua vida, sim ou não? Pois eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar que aquele que dá ordem para o anjo mover as águas está aqui para mover as águas sobre a tua vida e te curar. Então toma posse, porque as águas estão se movendo na tua casa, as águas estão se movendo sobre a tua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando, talvez meses, anos, dias, horas, minutos. Mas eu quero te dizer, eu quero profetizar que o mesmo Rebalabachuri canta, que deu ordem ao anjo para profetizar, deu ordem aos anjos para mover as águas, é o mesmo Deus. Declara comigo, Deus está movendo as águas hoje na minha vida. Deixa isso registrado. Deus está movendo as águas hoje na minha vida. Porque aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo fazer, Ele vai me ajudar e Ele vai me dar forças para fazer. Mas Ele vai agir no impossível hoje na minha vida e na tua vida. Eu quero declarar nesta noite que todo sofrimento, que toda dor, tudo aquilo que impedia de você viver um milagre, é uma maca. Esse homem estava na dele há 38 anos. Porém, o Senhor naquela noite, naquele dia, curou esse homem. Esta noite é noite de milagre. Declara, deixa registrado, esta noite, esta madrugada pode ser assim, é noite do meu milagre. Você pode deixar isso registrado? É noite do meu milagre. Eu vou viver o milagre. Deus está dando ordem aos anjos para mover a água a teu respeito, para você viver o milagre de Deus. Não temas, não temas, não temas, pois o Senhor dos Exércitos, Ele é contigo. Você tem fé? Você tem fé? Então tem a expectativa, que é a esperança. E que você possa viver o teu milagre. Porque você tem fé, você tem esperança, mas você também, diga comigo, eu tenho disposição. Você tem disposição? Porque só vai viver o milagre quem tem disposição. Aqueles que não têm disposição, aqueles que não têm como caminhar, esses não deixam legado. Esses não deixam legados para ninguém. Jesus vai mover as águas sobre a tua vida. Então declara aí, deixa registrado, Senhor, move as águas. Pede para Ele mover as águas na tua vida. Manda o Senhor limpar, purificar e lavar com seu sangue, com a sua água que representa o Espírito Santo. Declara aí, Senhor, move as águas sobre a minha vida. Deixa isso registrado, Senhor, move as águas. Eu quero ter mais fé, eu quero ter mais disposição. Eu quero te dar mais credibilidade na palavra que é ministrada, que é pregada, que é lançada sobre as nossas vidas. Então, tome uma posição certa nessa noite. Ele está te perguntando, quer ser curado? Só toma posse, porque Jesus está operando um milagre na tua vida. Eu vejo Deus abrindo madre nessa noite. Eu vejo Deus abrindo madre nessa noite. E eu vejo uma criança que vai ser gerada antes que o ano acabe. Nós vamos ter testemunho de pessoas que engravidaram, que era o sonho, que era o desejo do coração de se tornar mãe, de ter um filho ou uma filha. Deus está movendo a água nessa noite para operar esse milagre. Eu vejo Deus botando a mão sobre a vida da Odaleia nesse momento. E o Senhor está repreendendo todo o mal de dentro da tua casa.
todo olho altivo, todo veneno de asco, de toda cobra, toda serpente que tenha se levantado, pronta para dar o bote. Mas o Senhor entra com a provisão nessa noite e manda eu dizer que a serpente vai cair por terra, porque o Deus que você serve hoje mandou o Filho dele amado para perguntar se tu quer ser curado, se você quer ser curada. Se você quer ser curado, se você quer ser curada, não reclama, não murmura, não diga que não tem, que não vai acontecer. Deus, ele só quer te perguntar, quer ser curado? Se você quer ser curado, dá um brado de vitória. Se você quer ser curado, aperte esse coraçãozinho aí e declara que já caiu por terra todo o mal. E que nesta noite, os anjos do Senhor irão ao nosso favor para nos abençoar para a glória do nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ficar no nosso coração e que nós possamos entender que é o mais ligado, que é o mais antenado, que é o que está mais disposto a que vai viver milagre. O disperso, o distraído, ele não vive milagre, porque ele não busca pela presença e pela santidade de Deus. Que essa palavra, ela possa ser alimento para o teu espírito nessa noite. E que você entenda que Deus não está perguntando para você se tem quem coloque, se tem quem ajude, se tem quem leve, se tem quem dê a mão. Ele só está perguntando, tu quer viver o teu milagre? Você quer viver a tua bênção? O Senhor está aqui para responder, Ebalabassúria, a tua bênção nessa noite. Porque basta uma palavra ser liberada para os anjos do Senhor serem também, nessa noite, proteção para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Nós vamos... Ixi, o suco de uva meu ficou tudo no fundo, ó. Amém? Eu não mexi. Que o Senhor venha nos ajudar nessa jornada, nessa trajetória. Mas pegue o seu suco de uva aí, nós vamos orar por cada suco de uva. Para você tomar banho, limpar a sua casa, ungir os filhos, ungir as portas, os umbrais, amém? Pega esse suco de uva aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Deus de poder e glória, eu te apresento, Senhor, sobre a mão dos teus filhos, esse suco de uva. Pai, que não seja mais simplesmente um suco, mas que tu venha consagrar, que tu venha ungir, que tu venha derramar a gota do teu sangue carmesim sobre esse suco de uva, e que ele tenha poder para redimir do pecado, porque o sangue de Jesus tem poder para redimir do pecado, o sangue de Jesus tem poder para expulsar o inimigo, o sangue de Jesus tem poder para nos curar. Quando nós bebemos, Senhor, desse suco, seremos curados, sarados para a glória de Deus. Unge também como cura, unge também, Senhor, como remédio, para que nós possamos tomar desse suco e sermos totalmente curados, glorificados pelo teu nome. Pois assim nós consagramos e ungimos esse suco de uva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo, eu tomo posse. Agora tome um pouco desse suco de uva. Ah, com sede. Ai, tá azedo. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Compartilha essa live, manda aviãozinho. Amanhã nós vamos estar com uma palavra também abençoada. E eu creio que você está vivendo um tempo de propósito. É uma semana aliançada com Deus. E não é fácil a gente aguentar o sono, o dia cansativo da labuta e tá aqui. Mas o Senhor tem um propósito em tudo isso para a minha vida e para a tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para Deus bradar nossa vitória? Põe a mão sobre a altura do teu coração. Eu quero orar hoje para que o Senhor venha tirar todo o espírito de incredulidade. Para que o Senhor venha tirar todo o espírito que te impede de você viver a bênção de Deus. Para que todo demônio casta de demônio caia por terra hoje na minha vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos agora, Senhor, em oração e te pedimos, ó Deus amado, santo e poderoso, que as tuas ricas bênçãos estejam sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família aqui representada. Derrama da tua unção, da tua graça, a tua graça misericordiosa, a tua graça de bondade, que é a tua misericórdia, que nós somos consumidos por conta dela. Cura o enfermo, liberta o cativo, dá a provisão do necessitado.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e te pedimos que toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra caia por terra. Que todo ponto firmado seja desfeito para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos cada pessoa, cada nome, cada pedido de oração, de pessoas que estão pedindo oração para quem está no hospital, para quem está doente, numa UTI como a Solange. Que Deus visite ela nessa UTI de hospital. Que o Senhor venha visitar cada casa, cada lar, cada família, representando através do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite haja cura. Não é no muito falar, mas é na fé e na esperança. Que assim como ele falou para aquele homem que ia ser curado, o Senhor te toca agora da planta dos pés, o alto da cabeça. Aquilo que era impedimento, aquilo que era atrapalho, aquilo que tu não tinha tempo para resolver. Que seja hoje, para a glória de Deus. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo. Aquele que crê, diga eu tomo posse. Amado, eu vou parar por aqui, porque o meu corpo hoje está cansado. Eu já estou com sono. Dia de quinta-feira, a gente tem uma rotina intensa na igreja. Hoje foram 3 cultos consecutivos, mais essa live agora. E o meu corpo já está no limite. Mas amanhã tem mais, amanhã é o fim da campanha. Não perca de jeito nenhum. Prepara os pães para amanhã. E que a bênção de Deus esteja sobre nós. Que Ele venha nos dar um sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida. E que Ele nos dê um sono tranquilo e reparador. E que o nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe com as ricas bênçãos dos céus e da terra. E que o sol nessa manhã brilhe diferente para mim e para você. Aperta esse coraçãozinho aí, dá um glória a Deus. Deixa registrado aí, sei que tá no Instagram, quando eu finalizar, deixa o teu nome, teu pedido de oração, porque quando eu finalizo aqui não fica nada registrado. E se tu quer o teu nome na caixinha de oração, se tu quer participar do sorteio, quando eu finalizar aqui, aperta o coraçãozinho, dá um glória a Deus, diz que foi uma bênção, que você viveu um milagre, que Deus te abençoou, que Deus me abençoou, amém? Que Deus abençoe, que a paz de Cristo reine no nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre, comigo, contigo, aquele que crê, diga amém. Fique com Deus. Até amanhã. Quem ainda não está seguindo aí no Instagram, siga. E aí entra lá nos meus amigos e eu tô te pedindo, pede para os teus amigos, aí o povo do Rondon, pede para os amigos, pede para as colegas seguirem lá o Instagram do culto que nós fazemos quinta e sexta-feira, 9 da manhã. Amanhã vai ser transmitido ao vivo o culto pelo Instagram. E siga lá, é equipe.jovagiré, tá? Peça para alguém seguir. Ontem eu pedi, só 2 pessoas seguiram e ontem nós tínhamos quase 40 pessoas aqui. Quem é que já está seguindo? Segue agora. Ah, eu não estou achando a equipe Jeová Jiré? Entra no meu, vai nos amigos. É equipe.Jeová Jiré. Vai lá, Lerri, segue aí, que Deus abençoe, que Deus nos abençoe e fique na paz de Cristo.